Vamos continuar a falar da presença judaica em Portugal. E pegamos em duas figuras que se conheceram, foram inclusive amigos, Pedro Nunes e Garcia da Horta. Pedro Nunes nasceu em 1502, Garcia da Horta em 1501, portanto, como veem, eram pessoas da mesma idade, que viveram sensivelmente na mesma zona, em Lisboa. Pedro Nunes vai estudar em Salamanca, mas vai igualmente prosseguir os seus estudos depois já na Universidade em Portugal, em Lisboa, nessa altura, e quando a Universidade se transfere para Coimbra, ele vai aí ser professor de matemática, mas também de outras disciplinas, de moral, de lógica, de filosofia, de metafísica. Ele interessava-se por tudo o que estava ligado à matemática. E uma das coisas que o vai interessar é exatamente o estudo do espaço cósmico, e daí que ele tenha sido mesmo nomeado como primeiro cosmógrafo mor do reino. Mas para estudar o espaço há necessidade de instrumentos de precisão. E nesse sentido ele vai desenvolver particularmente um que ainda hoje se utiliza. Eu refiro-me ao nónio, cujo nome deriva do nome de Nunes. Nós estamos a falar de Pedro Nunes. Nónios, em latim, é Nunes. O nónio que serve para determinar a precisão dos instrumentos. Ele é utilizado, por exemplo, na craveira, para medir décimas de milímetro, mas é utilizado, por exemplo, no quadrante, que ainda hoje se utiliza, pronto, quer no mar, quer, por exemplo, os nossos pilotos de avião e mesmo no espaço. Imagine a influência e a importância de Pedro Nunes. Um homem que vai publicar diferentes obras, tanto em português como em latim, e o latim, que era uma língua morta, mas que era o inglês dos nossos dias em termos de comunicação entre os meios académicos na Europa, e vai inclusive publicar o livro de álgebra em aritmética e geometria em espanhol, o que é surpreendente na medida em que é um livro que tem formas de orientação no mar que poderão aproveitar aos espanhóis que eram concorrentes com Portugal no domínio dos mares. Enfim, é um problema que ainda hoje os historiadores discutem. Ele, de facto, está muito relacionado com a navegação. E não é por acaso que nesta imagem o vemos com o astrolábio na mão, rodeado de navegadores. Pedro Nunes vai se debruçar sobretudo com os aspectos práticos da navegação, a forma de corrigir a rota, os métodos precisos para determinar a posição do navio, e tudo isso lhe interessa porque é importante determinar as latitudes e, sobretudo, corrigir os desvios das agulhas magnéticas das bússolas. Foi um homem de uma extrema importância, reconhecido inclusive por Dom João III, que era o rei, que lhe vai inclusivamente confiar a educação dos seus irmãos mais novos, Henrique e Luís. Mas, como lhe disse, também queria falar de Garcia da Horta. Garcia da Horta, que talvez alguns dos nossos telespectadores menos novos conheçam das velhas notas de 20 escudos. Esta efígie é de Garcia da Horta. Pois é, ele nasce junto da fronteira com a Espanha, ele nasce em Castelo de Vide. Os pais tinham nascido do outro lado da fronteira, na zona de Valência de Alcântara, mas foram expulsos em 1492 por decisão dos reis católicos. O nosso Garcia da Horta vai estudar, tal como aconteceu com Pedro Nunes, em Salamanca, mas depois vai estudar artes e, inclusive, vai se licenciar em Medicina e em Filosofia Natural. Mas a coisa que mais o interessava era a botânica. E a ligação entre a botânica e a medicina. Ele interessa-se sobretudo pelo estudo das plantas medicinais e torna-se um médico profundamente reconhecido na medida em que ele chega mesmo a ser médico de Dom João III. E na corte, claro que vai conhecer o Pedro Nunes, de que ainda há pouco falávamos. Mas onde ele vai verdadeiramente conhecer a sua fama é na Índia, para onde ele vai partir como médico pessoal do vice-rei da Índia, Martim Afonso de Sousa. Em Goa,
ele vai conhecer o que é que as pessoas estavam habituadas a ser tratadas, como é que era a medicina na Índia, vai conhecer a literatura médica, vai estudar as plantas, os animais, as resinas que eram lá utilizadas para tratar os doentes. E, curiosamente, em Goa ele vai casar e em Goa vai conhecer um poeta perfeitamente desconhecido nessa altura, que era Luís de Camões. Camões que lhe vai, inclusive, dedicar alguns poemas. É uma figura extraordinária que vai desenvolver os seus conhecimentos na botânica, na antropologia, na farmacologia, interessante sobretudo pela medicina e dando uma grande atenção à experimentação como base científica. Ele vai ser o primeiro europeu que vai descrever a origem e as propriedades terapêuticas das diferentes plantas exóticas e das drogas orientais. E vai publicar todas as suas conclusões num livro que se chama Colóquio dos Simples e Drogas e Coisas Medicinais da Índia, que é editado em Goa, onde ele vive, em 1563. E os colóquios têm imensos capítulos onde se estudam as drogas orientais, principalmente as de origem vegetal, com plantas que talvez conheçam, o aloés, a cânfora, o ópio, o ruibarbo, enfim, é uma figura extraordinária, na medida em que ele vai fazer a primeira descrição rigorosa, feita por um europeu, das características das plantas, o tamanho, a forma e em que medida essas plantas podiam servir para tratar as pessoas. Porque elas eram conhecidas na Europa, mas de forma errada. A planta, quando chegava à Europa, já tinha sido colhida, estava seca. E ele vai exatamente interessar-se pela sua descrição e, sobretudo, como é que pode tratar as pessoas com esses produtos. Garcia da Horta não teve problemas com a Inquisição em vida, mas após a sua morte, a família sim. Vai ser perseguida a sua família. A sua irmã, por exemplo, vai ser queimada viva num alto fé em Goa em 1569. E em 1580, imagine, os restos mortais de Garcia da Horta vão ser desenterrados para serem queimados, os ossos, na fogueira, exatamente sob a acusação de judaísmo. Eram estas duas figuras que ilustram bem a importância da presença judaica em Portugal. Uma sem grandes problemas, a outra teve problemas, mas já depois da morte. Havemos de voltar a este assunto no próximo programa. De todos, me despeço com amizade.